e o Partido Comunista. Também vamos falar sobre origem e uma sinopse histórica que eu vou fazer como se fosse um pouco uma linha do tempo do partido, do partido no Brasil, né? Também nós vamos falar sobre as noções de tática e estratégia, a tática atual e a luta pelo socialismo e o programa socialista e a nossa formulação estratégica. Então, o nosso diálogo aqui hoje vai ser sobre esses temas, né? Primeiro, camaradas, vamos falar um pouco sobre partidos, né? O que é e como surgem os partidos. Essa teoria de partido, a gente aqui na sala tem um catedrático que estuda isso na escola, que é o Altair, ela não é muito desenvolvida, né? Assim, não tem muitos autores que tratam. Quando eu procuro estudar sobre teoria de partido, eu recorro a um conterrâneo, que eu acho que... Fechou o microfone, Neide. Está mutado, Neide. Neide, seu microfone mutou. Faz tempo? Você estava falando do teu conterrâneo. O meu conterrâneo que estuda, né, que escreveu, ele não estuda vários assuntos, é um constitucionalista, que foi o Paulo Bonavides. Então, ele, quando vai formular sobre partido, ele procura definir partido como uma organização de pessoas inspirada por ideias ou movida por interesses que buscam tomar o poder. Então, o partido político busca tomar o poder. E, normalmente, pelo emprego de meios legais. Ele usa isso, né? Normalmente, pelo emprego de meios legais. E nele conserva-se para a realização dos fins propugnados. No nosso caso, né, é um grupo social. Ele diz que é uma organização de pessoas, um grupo social. No nosso caso, o proletariado, que procura, que tem um princípio organizativo, um acervo de ideias e princípios que inspira a ação do partido. No nosso caso, o marxismo-leninismo. E um interesse básico em vista, que no nosso caso, e no caso de praticamente todos os partidos, é a tomada do poder. E um sentimento de conservação desse poder, depois de conquistá-lo. Então, digamos assim, que isso é o que caracteriza um partido, né? Um partido político. E como é que surge o partido comunista, né? Como é que surgem os partidos? Depois da ruína do absolutismo e do advento do sistema representativo, as forças sociais passam a se organizar como um partido, que representam os interesses das classes sociais, ou seja, no capitalismo, da burguesia e do proletariado, ou os interesses do capital e do trabalho, né? Burguesia e proletariado são como se dividem essas classes, e esses partidos defendem os interesses de uma delas. No nosso caso, por óbvio, o interesse do proletariado. Os partidos políticos, eles exprimem, e aí aqui, isso aqui foi o Lênin que falou, né? Os partidos políticos exprimem, antes de mais nada, a existência da própria luta de classe. Ou seja, os partidos, o fato de existir o partido já é porque existe luta de classes. E esses partidos defendem esses interesses de classe. No nosso caso, basta a gente olhar lá para o Congresso Nacional, que a gente vai conseguir visualizar isso muito bem, né? Que interesses de classe cada partido representa, por exemplo, no nosso parlamento. É bastante figurativo desses interesses. Uma observação, por exemplo, você procure aí uma votação recente, né? Essa votação que foi o marco regulatório do saneamento. Você procure lá como votaram os partidos, que você, em boa parte, vai exatamente compreender essa teoria na prática, né? De que esses partidos representam
de fato, interesses de classe. E como surge o Partido Comunista? Primeiro, né, camaradas, é importante a gente considerar que mesmo os partidos comunistas na Europa, quando surgem a partir da efervescência do proletariado. Surgem, né, os seus primeiros movimentos, ali a partir da Revolução Francesa, derrubada da monarquia, mas especialmente de um proletariado que passa a não suportando o grau de opressão, a se organizar. No primeiro momento é muito espontaneísta, mas já tem ali uma organização desse proletariado. E qual é a singularidade do Partido Comunista, camaradas? É que o Partido Comunista ele não defende apenas os interesses economicistas. Quando surge o Partido Comunista, além de defender os interesses dos trabalhadores, as suas bandeiras ali por condições de trabalho melhores, por salários, ele também traz, na sua essência, a luta pelo poder. A luta para que o proletariado conquiste o poder do Estado. E esta é uma singularidade muito importante, porque até esse momento, a luta do proletariado era mais em torno apenas das suas conquistas imediatas. E o Partido Comunista consegue transpor a barreira da luta economicista para associar essa luta de interesses imediatos a um projeto político de poder. E aí o Leng vai dizer que isso caracteriza que esse partido, né, ele passa a ser a vanguarda organizada e disciplinada do proletariado. Ou seja, a gente aqui passa a ter um novo tipo de partido. Camaradas, lá na frente a gente vai voltar para isso aqui, que eu não vou aqui me estender um pouquinho agora, mas esse partido organizado e disciplinado que Lênin fala, ele tinha ele aqui já é o que a gente até hoje tem como princípio do nosso partido, né, que é o centralismo democrático, que é um partido com liberdade de discussão e com unidade de ação. Então, lá na frente a gente volta um pouquinho nisso, mas na hora que esse partido surge e consegue ser essa vanguarda, porque é organizado e disciplinado, o princípio que proporciona isso é principalmente o centralismo democrático. Camaradas, e como surge o Partido Comunista no Brasil? Surge também como surgiu o Partido Comunista na Europa. Surge e nasce como consequência do processo de formação da classe operária brasileira e do desenvolvimento de suas lutas. Ontem o João deve ter falado, ontem não, né? Na semana passada o João deve ter falado disso com vocês, desse processo de formação do proletariado brasileiro, que se inicia no final do século XIX, quando a gente encerra essa fase triste, né, do Brasil, do sistema escravista, e tem ali um início de desenvolvimento industrial, e surge com esse desenvolvimento industrial. Cabo Chico, você está com o microfone ligado. Isso. Surge essa classe operária. E ela, junto com ela, né, surge aqui no Brasil a burguesia e o proletariado, a partir desse desenvolvimento industrial. E, camaradas, começa de forma muito opressiva, né? Já na primeira década, ali de 1900 a 1917, você tem um conjunto de greves, de manifestações, desse proletariado que não conseguia suportar
o tamanho da sua jornada de trabalho, as condições péssimas de trabalho, e isso envolvia também mulheres e crianças, né? Então, você ainda tinha ali um número importante de mulheres e de crianças protagonizando aí essas péssimas condições de trabalho, às vezes ainda em condições mais difíceis que as dos homens. É tão difícil e tão complexo que em 12 e 17 você tem greves importantes no Brasil protagonizadas por mulheres. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, tem um livro do Edgar Carrone, eu acho que é Movimento Operário, Movimento Operário no Brasil, que, Rômulo, você ligou, que trata bem desse período, que eu acho que é muito importante para a gente compreender que o partido nasce exatamente dessa necessidade do proletariado, dos trabalhadores se organizarem. A primeira organização de trabalhadores no Brasil não é o partido. Eles começam se organizando numa confederação dos operários brasileiros, que é o COB, né? Nesse período aí de efervescência dessas lutas. No seio desse movimento, que com ele nasce a COB, ele é liderado principalmente e tem muita influência dos anarquistas. E tem muitas cisões também no meio dos anarquistas. Nesse período, numa dessas cisões do movimento anarquista, e também, não só da cisão do movimento anarquista, mas também desses ventos que sopram, né, da Revolução de 17 e da organização dos trabalhadores do mundo, porque as coisas tinham alguma conexão, estavam de alguma forma conectadas, surge no Brasil o nosso partido em 1922. Os setores mais avançados desse movimento proletário se unem e fundam o nosso partido. Esse período, entre 22 e 29, camaradas, é um período que, embora o partido esteja ali de forma ainda muito embrionária, de forma ali procurando dar os seus primeiros passos, e que só tenha ficado 7 meses e 12 dias na legalidade, o partido consegue participar das eleições, consegue eleger os seus primeiros parlamentares através concorreu, né, pelo BOC, que era um Bloco Operário Camponês, que no começo era só o Bloco Operário, depois virou Bloco Operário Camponês, e também concorre à presidência da República. Ainda tem aí um candidato à presidência da República. O nosso candidato, por sinal, foi um negro, foi o Minervino de Oliveira. Eu até anotei o nome dele aqui para eu não trocar, que eu sou danada para chamar todo mundo nesse período de Astrogildo, que sou fã. E a gente elegeu o Astrogildo, o Minervino e o Otávio Brandão, nessa época, como seria hoje, na época eu não sei se o nome era vereador, mas seria hoje vereadores do Rio de Janeiro. Então, é um período bem curto, que vai ali até 29, mas um período importante, já nessas primeiras lutas, né, a gente já tem uma participação e uma representatividade que expressa a força desse movimento operário daquela época. De 30, camaradas, e aí eu vou fazer aqui uma coisa mais longa, né, até 64, o que a gente caracteriza como a era do nacional desenvolvimentismo. E o partido aí tem instabilidades, né? Ele passa por períodos mais esquerdistas, outros períodos mais avançados, tem aí um grau de instabilidade, mas o partido protagoniza lutas importantíssimas. É aí que o partido surge e
lidera uma luta antifascista importante, uma luta pela soberania nacional, pela construção de uma corrente nacional popular na cultura brasileira, que aí a gente vai aqui devagarinho percorrendo esse caminho até chegar aí. Também nesse período que o partido elege seu primeiro representante para o Parlamento Nacional, em 1934, que foi o Álvaro Ventura, que era o líder dos estivadores, e é eleito naquela época por acho que chamava representação classista, algo assim, era qualquer coisa, depois o professor João está na sala, ele vai me corrigir. O partido, também junto com outras forças, os trotskistas, com socialistas, com anarquistas, e com o movimento de tenentes de esquerda, forma o que vai ser lá na frente a ANL, né? Mas aqui ela é uma frente antifascista embrionária, que é já o embrião da ANL. Também o partido é protagonista da luta pela siderúrgica nacional. Tudo isso, camaradas, com períodos quase constantes de ilegalidade. O tempo todo, e aí é importante a gente observar isso, não é porque o partido estava na ilegalidade que o partido não tinha uma ação na vida do país, não é? Estava na ilegalidade, tinha uma ação importante na vida do país, tanto que quando chegam os momentos de legalidade e o partido pode aparecer e protagonizar, o partido tem um desempenho importante, inclusive nos parlamentos, né, eleitoral, inclusive eleitoral. E é exatamente isso que acontece quando o partido vem para a legalidade em 1945. O partido passa por um período de expansão muito grande. O partido, em um ano, soma quase 200 mil filiados. Gente, estou falando de 45. Olha isso, como é grande, né? Essa força, como é importante. E o partido com bandeiras justas, que primeiro era a luta efetiva pela democratização no país, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O partido concorre à presidência com Iedo Fiuza, alcança 10% dos votos, elege 14 deputados federais e um senador, que foi o Luiz Carlos Prestes. É um feito, né? É um feito que, inclusive, nós estamos a superar, né? Numa eleição, você ter um sucesso, por exemplo, esse de atingir 10% dos votos. Esse período ele é muito breve na vida do partido. O partido, toda vez que o Partido Comunista sofre uma expansão, cresce, rapidamente também vem uma força, né, para tentar conter essa expansão e essa influência do nosso partido. E é o que acontece logo em seguida. Em 1947, o partido é cassado, a legenda é cassada, e em 1948 os mandatos também são cassados. Embora, novamente, na ilegalidade, o partido continua numa atuação importante e consegue protagonizar lutas como a do Petróleo é Nosso, onde o partido teve importante participação. Também aí o partido, eu não sei se o João entrou nisso na aula dele, o partido aí também comete alguns erros. Quem tiver oportunidade não é nem quem tiver oportunidade, camaradas. Esse livrinho aqui é um livrinho obrigatório para nós, né? Que é o livrinho dos 90 anos. Onde a gente vai fazer uma leitura, digamos assim, mais... Vamos fazer uma revisão, né? A gente passa ali uma leitura, a gente olha para essas decisões que nós estamos tomando ao longo do partido, e a gente observa que a gente ali, por força das circunstâncias mesmo, né, da realidade em que a gente se encontrava, a gente vai ali sofrendo de um certo esquerdismo, de não compreender exatamente
qual era o tamanho da batalha que estava em curso, de confundir algumas coisas, como, por exemplo, nós defendermos voto branco, né, quando naquela disputa entre Vargas e Dutra. Então, o partido aí também nesse período sofre de algum esquerdismo, de alguma dificuldade de ter uma visão mais geral. A gente ainda era muito preso à questão das internacionais, né, a essas decisões, aos birôs, e a gente acabava tendo dificuldade de fazer uma análise mais profunda da realidade em que a gente estava inserido aqui no país, do impacto dessas decisões na vida política do país, e a gente acabava não exercendo todo o protagonismo que a gente podia exercer naqueles momentos. Bom, camaradas, com o avanço do revisionismo e do reformismo, duas correntes se confrontam. A corrente revolucionária e a corrente revisionista. Aqui no partido já existiam contradições que levaram à reorganização. Contradições que tinham uma turma que negava a necessidade de ruptura, que concebia a burguesia nacional como força consequente dirigente do processo revolucionário. Então, um conjunto de concepções levou a que o nosso partido, em 62, fosse reorganizado. E aí é um momento importante, né, da vida do nosso partido, o que leva, né, a essa ruptura. Inclusive, praticamente muda-se o programa, mas tem toda uma mudança de concepção, né, e aí vem a Carta dos 100 e diz, não, nós queremos seguir com o Partido Comunista Marxista-Leninista, porque até isso, naquele momento, foi negado. Então, camaradas, vem a reorganização. A gente ali também, no começo, por força das circunstâncias, também sofre de algum esquerdismo. Por exemplo, ali a gente elegeu Jango como nosso, né, principal ali alvo. Então, a gente cometeu ainda digamos assim, alguns equívocos, mas tudo isso é tudo muito rápido, né? Porque imediatamente o país entra nessa fase de ditadura, e aí o partido passa a ser uma força determinante, importante, contra a ditadura e pela conquista da democracia em nosso país. O partido, inclusive, nesse período, sofre, tem parte da sua direção dizimada, então é um período muito duro para a vida do partido. Essas perdas, né, que são provocadas por essa violência com que a ditadura se instala no Brasil, especialmente contra os comunistas, ela leva com que a gente vá para a guerrilha. Então a gente vai ali, acontece a guerrilha do Araguaia, que é violentamente, desproporcionalmente atacada pelo Exército Brasileiro. E nós temos também, o partido protagoniza, depois aí que tem que é dizimada, né, ali a guerrilha do Araguaia, aquelas lideranças, aqueles comunistas, aqueles nossos guerrilheiros que deram ali a vida pela democracia no nosso país, o partido passa a protagonizar um movimento e volta a jogar força para se organizar no movimento operário. Tanto que vocês vão ver vários relatos e várias histórias de quadros, inclusive quadros dirigentes ainda no partido até hoje, que vão, a partir dali, do final da década de 70, para o ABC, para o movimento operário, e disputar ali força no movimento operário para tentar acumular por ali alguma força. Também o partido participa do movimento contra a caristia, que organiza no país inteiro vários movimentos, o movimento comunitário, e surge aí uma resistência importante, né? O partido também vai para o movimento diretas, mas antes o partido no MDB chega a eleger o primeiro parlamentar, que foi o Aurélio Pérez. Aí, se não me engano,
final dos anos 70, começo dos anos 80. 78 ou 80 que a gente elege o Aurélio Pérez. E a gente entra fortemente no movimento de direta já, e o partido também começa a ter força e se organizar no movimento estudantil. Então, tem um nomezinho, acho que é Judebro, eu não lembro o nome agora, uma juventude que se organiza, mas que não vai muito, né, não tem assim não chega muito longe. Em seguida a viração, em seguida aí já aí no esteio aí do movimento direta já há o JF. Só tomar uma água, camarada. Neide, aproveitando que você está tomando água, 25 minutos, tá? Eu imaginei que eu fosse sentir sede exatamente aí. Brincadeira. Então, camaradas, o partido inicia aí com... O partido ali tem uma decisão importante, aliás, que o diferencia ali bastante, né, do PT. O partido vai lá para o apoio ao colégio, ao Tancredo, né, ali a eleição do Tancredo, numa luta, compreender que aquilo ali era um passo importante para assegurar que o país voltasse a viver um período de democracia. E o partido ali consegue, em 85, no esteio dessa luta, a sua legalidade. E o 7º Congresso é aí o nosso primeiro congresso na legalidade. E, embora o Sarney tenha sido aí um dos principais protagonistas da legalização, em função de tudo que estava acontecendo no país, e não só na economia, mas também na vida política, o partido já ali aprova um fora Sarney e diretas em 88. E o partido passa, então, a lutar por uma unidade do campo da esquerda, que vai se materializar em 89, na Frente Brasil Popular, que essa história já é mais recente, boa parte de nós, eu imagino, não só a conhece, como a construiu, a escreve, né, vive essa história. E o partido, aí nesse momento, também participa intensamente das lutas do Fora Collor, e principalmente o partido o estandarte do partido, a nossa bandeira central é a luta contra o avanço do neoliberalismo no Brasil. Porém, camaradas, tudo isso acontecendo, o partido tentando ali se firmar, e aí vem a queda do muro, do socialismo no leste europeu, e nós que tínhamos acabado de entrar no período de legalidade vamos ter que passar por um período importante de debate, porque era o fim da história, e nós viramos os dinossauros, né, e viramos um período ali muito intenso, e o partido vai fazer um importante e decisivo congresso, que levou, inclusive, o partido a reafirmar o socialismo. Então, o nosso 8º Congresso, ele é um congresso histórico, é um dos documentos mais importantes para que o PCdoB esteja aqui hoje, né, que é onde a gente reafirma o socialismo, reafirmamos os nossos princípios, nos reafirmamos como um partido marxista-leninista, e fazemos, nesse congresso também, um exame crítico da experiência na União Soviética. Então, este documento é um documento fundamental para que a gente compreenda o partido. Se eu passar um pouquinho, não tem problema, né, Altair? Eu acho que eu vou precisar dos 40 que você me ofereceu lá no começo. Vai à vontade. Tá. Então, camaradas, também decorrente do 8º Congresso, e aí, para mim, pessoalmente, foi uma experiência das mais ricas e importantes vividas no partido,
o partido aprova e realiza em 95 a sua 8ª conferência e aprova um programa socialista. Mas aqui é muito importante falar disso, porque aqui é um momento onde o partido vai voltar e vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos de mais marxismo e mais Brasil. E a gente faz lá aquele programa socialista para o Brasil, que foi um programa que levou 2 anos, 2, 3 anos sendo discutido por todo o partido, e nós saímos dali embandeirados, né, dessa luta contra o neoliberalismo e da necessidade de juntar as forças progressistas no Brasil para enfrentar esse avanço neoliberal. E estas táticas justas ajudou a formar a frente, né, que assegurou a vitória do Lula, né, a vitória daquela então Frente Brasil Popular, formada em 89, que é a eleição do Lula em 2002. Então, foi essa ampla frente que nós chamávamos de anti-neoliberal, que venceu as eleições, porque a gente tinha ali no bojo do programa que a gente precisava pôr freio, porque não ia sobrar nada, né? Não sei se vocês lembram, mas acho que estou vendo muitos jovens, né, na sala, eu acho que eu já estou ficando mais velhinha. A luta que foi para a gente manter a universidade, né, para ter hoje uma universidade federal no Brasil. Ali foi determinante, camaradas. Ali tinha um projeto para que o Brasil passasse a ter apenas centros de excelência, como existe esse modelo em alguns lugares do mundo. E foi essa luta ferrenha que os comunistas, principalmente, mas também nessa ampla, né, aliança, nessa ampla frente, que conseguiu ali resistir e produzir em 2002 essa vitória das forças progressistas. Bom, camaradas, e aí, na hora que a gente faz essa vitória das forças progressistas, o partido realiza a 9ª conferência. Por quê? Porque aí tem uma mudança tática importante. Até aqui, o partido não tinha como tática participar de eleições majoritárias. Tinha uma outra exceção. Olinda, Camaçari, lá em Fortaleza, a gente teimou ali, lá em 96, lançou, né, o Inácio, mas essa não era a tática do partido. Nosso investimento era na eleição de parlamentares, era na eleição proporcional. Camaradas, hoje a gente até avalia, e aqui também já vou começar um pouco esse diálogo, né, mais próximo. A gente avalia que, inclusive, o partido demorou demais, né, para decidir a participar dessas disputas majoritárias. Nós levamos um tempo muito grande para dizer que, de fato, porque onde é que se disputa poder real, assim? No Brasil, quando é que alguém acha que você está para valer, está disputando poder real? É quando você disputa o governo, é quando você disputa a prefeitura, é quando você disputa os governos, isso é a disputa de poder real. E nós levamos muito tempo, a gente ficou muito tempo só nos parlamentos e passando a ideia de que nós éramos muito bons para isso, para ser parlamentares, para ajudar nesse debate de construção, digamos assim, de procurar saídas, né, assegurar direitos, numa luta mais ali por direitos, no que poderia estar ali no âmbito do parlamento. Mas não, e aliás, nós tivemos bancadas históricas, bancadas a gente dizia que 10 que valia por 100, né, que realmente, de fato, cumpriu um papel importantíssimo para assegurar esses direitos, mas não ir ali para a disputa desse poder mais real. Então, em 2009, o centro da tática passa a ser atuar pelo êxito do governo Lula, pelo aprofundamento da democracia e pela adoção de um projeto nacional de desenvolvimento.
Então, isso na 9ª conferência. Isso foi em 2005. Nós vamos para o 12º Congresso em 2009, que é outro congresso histórico que até hoje nós estamos aqui ainda sobre, digamos assim, a égide, o guarda-chuva desse congresso, não é? Que é o congresso que aprova o nosso programa e aprova a política de quadros. O nosso programa, ele passa a ter o centro como um programa de transição do capitalismo para o socialismo, para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, nós aqui mudamos, inclusive, aprovamos, inclusive, que nós passaríamos a ter três grandes linhas de acumulação de forças, que era a participação em governos e parlamentos, os movimentos sociais e a luta de trabalhadores e a luta de ideias. Tudo isso em sinergia, interligado, sem uma contraposição que durou anos. A gente tem que fazer um debate bem chato no partido, de que a gente priorizou um em detrimento do outro e que a questão do lençol curto, né? E também aprovamos a política de quadro, que foi o momento que o partido parou e falou assim, olha, agora a gente precisa parar, estamos aqui já com quase 2 décadas de legalidade e é hora de formar as novas gerações de dirigentes. É hora de pensar e de se preocupar em elevar a capacitação teórica e ideológica dos militantes, em promover a renovação dos papéis, em estimular a alternância das funções, e que os quadros do partido passem a ser representativos, a ser influentes, a ser respeitados não só internamente no partido, mas também na sociedade. Então, é hora que a gente diz assim, quadros do partido precisam ir para fora, precisa ser conhecido, precisa ter respeito na sociedade também, precisa ser lideranças nas áreas que atuam. Porque a gente era muito ali, a minha geração foi formada, a nossa frase era o seguinte, olha, me peça qualquer coisa, tarefa é tarefa, a gente cumpre, mas só não me peça para ser candidato. Esse aí, não. Minha geração foi formada assim, podia pedir qualquer coisa, menos ser candidato, porque a gente não foi criado, né? Não foi formado, educado para essa disputa de massa. Então, a gente passou por esses períodos, e eu acho que é importante que a gente tenha esse olhar. Eu vou procurar acelerar um pouquinho, que eu estou vendo que eu estou chegando, nem cheguei na tática, na estratégia, estou aqui, me demorei demais nesse negócio. Camaradas, e aí a gente aprova o nosso programa, porém, a gente, que aí até 2015 estava na égide que durou governo Lula, governo Dilma, que era atuar pelo êxito do governo, porque a gente compreendia que era atuando pelo êxito do governo, que a gente ia fazer aproximação com o Projeto Nacional de Desenvolvimento e ficar mais próximo, né, assim, de um programa, de atingir um programa de transição, a gente aí sofre um revés grave, grande, e o PCdoB, ainda em 2015, aponta, né, e assevera que há um golpe em curso no Brasil, que de fato se efetiva em 2016, com o afastamento da presidenta Dilma, e no galope desse golpe, a gente elege em 2018 esse governo de ultradireita fascista do Bolsonaro. A gente não, né? Modo de dizer, eu estou falando do povo brasileiro, do Brasil. Bom, camaradas, esse resultado eleitoral de 2018 fez com que o partido produzisse uma nova tática, que está expressa no documento do Comitê Central de março de 19, que também foi véspera do 2º Congresso Extraordinário, porque também nessa fatídica eleição de 18,
nós não cumprimos a cláusula de barreira, e aí, em 19, para inclusive, suprir essa necessidade de atingir a cláusula de barreira, acontece a incorporação com o PPL, que é o antigo MR8, né, que é lá o fruto do MR8, e é uma força revolucionária, e a gente está aqui no curso de fazer a integração atualmente com os camaradas. Camaradas, eu acho que vai ser rápido agora falar das noções de tática e estratégia, porque a gente veio aqui ao longo dessa linha do tempo, o tempo todo, falando sobre isso, né? Sobre a tática e a estratégia. A estratégia, camaradas, vocês, eu estou vendo que é uma sala aqui muito qualificada, não preciso aqui ficar remontando aos conceitos, né? É definida por um largo período. É a conquista do poder político, é a hegemonia. E a tática são os caminhos. Qual o caminho? A estratégia, digamos assim, ela é mais de longo prazo. Já a tática não, ela é mais dinâmica. Ela depende da correlação de forças. A tática se ajusta à correlação de força. Também é a correlação de força que deriva se a gente está numa ofensiva ou numa defensiva, se o tempo é de ampliação ou de radicalização. Logo, a tática é atualizada constantemente. A nossa estratégia, a nossa tática atual, camaradas, como eu já falei, ela deriva dessa resolução do Comitê Central. Essa resolução apontou que a tática atual nossa é um novo ciclo de luta em defesa da democracia, do Brasil e do povo. Apontou que nós estamos numa defensiva estratégica e que, neste momento, a tática é reunir amplas forças políticas, culturais, sociais, em torno de uma frente contra o Bolsonaro, contra essa agenda ultraliberal. É uma frente de salvação nacional. Né? É isso que o partido... E mais recentemente, em função dessa tal correlação de forças, em função da outra coisa que anda de mão dada com a correlação de forças, que é a análise concreta da realidade concreta, nós, inclusive, já tivemos que atualizar, porque tem uma pandemia. Então, agora é uma frente ampla de salvação nacional em defesa da vida e da democracia. É isso que nós estamos vivendo no momento. Camaradas, a nossa estratégia, ela se expressa no programa socialista, que é um programa de transição, a gente já falou sobre isso, no novo Programa Nacional de Desenvolvimento, e para que a gente leve a cabo esse nosso ímpeto, essa nossa fibra, né, essa nossa vigor de militante, é preciso que a gente consiga construir um partido leninista moderno, com força e capacidade política para disputar a hegemonia. Isso é que está colocado para nós hoje. Este partido, camaradas, ele está expresso no nosso estatuto. Nosso estatuto, a gente não pode ver como algo apenas normativo. O nosso estatuto, eu vou quase bater o recorde do João, que eu olhei sua aula, viu, João? O nosso estatuto, ele não, a gente não pode olhar para ele assim como algo burocrático. O nosso estatuto, ele expressa exatamente o que nós somos. Está lá, né, os preceitos do centralismo democrático, como princípio de coesão, de unidade do partido. Está lá, camaradas, que o partido, ele luta e está na nossa ordem do dia, lutar pela emancipação das mulheres. Está lá, antes do TSE mandar, que agora é obrigatório, que o nosso partido tenha uma cota de gênero, que o nosso partido reúne regularmente para debater a luta antirracista, para debater a emancipação das mulheres, que é a obrigação nossa, enquanto filiado do partido, enquanto militante do partido, nos organizarmos numa base, que a base é o nosso elo de ligação direta com as massas, com o povo, que é através da base
e com a tática justa que nós vamos conseguir disputar a hegemonia no povo? Então, o nosso estatuto, camaradas, que ainda vai dizer um tantão de coisas, como agora, que a gente acabou de fazer uma alteração nele, que é todo dirigente do partido obrigatoriamente precisa contribuir através do sistema nacional. Antes, isso era uma diretiva, e os que tinham a consciência, né, mais, digamos assim, avançada, já estavam lá contribuindo há algumas décadas. Mas, agora, além de ser uma das condições militantes, a gente, inclusive para participar das reuniões, para votar, para eleger, para ser eleito, você precisa contribuir com o partido. Mas não é só contribuir, né? O partido, se você não contribui, você é um membro do partido, mas você é filiado, você não elege, não é eleito, não participa das decisões. E o esteio do partido são os seus quadros, e é por isso que a gente elaborou lá atrás a nossa importante política de quadros. Bom, camaradas, eu fico aqui à disposição para o nosso diálogo e para a gente estabelecer aí a nossa conversa nos próximos minutos. Me